Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10 o seguinte: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali haveria de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam e diziam que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meu irmão, minha irmã, Lucas é o único evangelista a registrar o encontro de Jesus com Zaqueu, um homem rico que morava na cidade de Jericó e era chefe dos publicanos. Publicano era o nome dado aos cobradores de impostos nas províncias do Império Romano. Segundo estudiosos, havia 2 espécies de publicanos: os gerais, responsáveis pela renda do império junto ao imperador romano, e os publicanos delegados, que tinham o encargo de arrecadar impostos junto aos seus compatriotas. O médico amado, Lucas, narra que Jesus estava de passagem pela cidade de Jericó e havia na cidade um homem muito rico de nome Zaqueu, que chefiava os cobradores de impostos. Os publicanos encarregados de cobrarem impostos dos judeus também eram judeus, membros da nação por vínculo de sangue. Mas os escribas e fariseus, a elite religiosa dos judeus, reputava os publicanos judeus como se não fossem membros da nação, portanto, como se fossem gentios, ou seja, pecadores. O versículo 11 diz que o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Lucas 18:11. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então, baseado neste texto, se um publicano era considerado pecador pelos escribas e fariseus, imagine o quanto Zaqueu era discriminado pelos seus compatriotas, já que ele era o responsável pelos publicanos da cidade de Jericó. Zaqueu desejava ver Jesus, mas era impedido por causa da multidão, visto que era um homem de baixa estatura. Apesar da dificuldade, Zaqueu não se deu por vencido, pois correu adiante por onde Jesus haveria de passar e subiu em um sicômoro para conseguir ver Jesus. Qual não foi a surpresa de Zaqueu, visto que quando Jesus chegou debaixo da figueira, olhou para cima e disse, está no versículo 5, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O versículo 6 diz que apressadamente Zaqueu desceu da figueira e recebeu Jesus, alegrando-se sobremaneira. Por Jesus ter se hospedado na casa de Zaqueu, chefe dos publicanos, todos os que viram tal atitude passaram a murmurar de Jesus, pois eles reprovavam o fato de um rabi ter comunhão com um pecador. E o versículo 7 diz, e vendo todos isto, murmuravam,
dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Geralmente, Jesus dá uma resposta à murmuração dos escribas e fariseus. Mas no caso de Zaqueu, Jesus ficou em silêncio. Jesus não se incomodou com os murmuradores e nem em enfatizar a sua missão. Zaqueu, por sua vez, já estava acostumado com o desprezo dispensado pelos seus concidadãos. Mas naquela oportunidade, o chefe dos publicanos ficou incomodado com a atitude de todos, porque murmuravam de Cristo, por estar hospedado em sua casa. O desprezo de ser tratado como gentil, de ser repudiado no templo, de ser rejeitado nas sinagogas, já não afetava mais Zaqueu. Mas atacarem o Cristo por causa da profissão de Zaqueu fez com que Zaqueu se pronunciasse. Zaqueu sabia que era impossível mudar a concepção dos seus compatriotas e a única opção que encontrou foi enfatizar para Jesus quem Zaqueu realmente era. O texto bíblico diz que Zaqueu se pôs em pé e disse, está no versículo 8 de Lucas 19, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, o restituo quadruplicado. Ou seja, a má fama de Zaqueu era decorrente da sua profissão, e a rejeição dos judeus aos publicanos era calcada em suposições e estereótipos. Como os judeus murmuraram, por Jesus ter se hospedado na casa de um publicano, Zaqueu se revela a Jesus um homem honesto e sem apego aos seus bens materiais. Ao descobrir o quanto importava ter comunhão com Cristo, Zaqueu se dispôs a abrir mão da metade de seus bens e doar aos pobres. Com esse desprendimento, Zaqueu enfatiza o quanto tinha o Mestre em apreço. Além da generosidade, Zaqueu enfatiza que se de algum modo houvesse tirado indevidamente algo de alguém, que estava pronto a restituir o valor quadruplicado. O certo é que se os bens de Zaqueu fossem provenientes de extorsão, não teria como restituir o que havia defraudado quadruplicado. A fala de Zaqueu é hipotética com relação à extorsão. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o que é completamente diferente de uma confissão de crime. Ele faz uma suposição, uma hipótese. Se a riqueza de Zaqueu era oriunda de extorsão, o certo é que matematicamente ele não teria como ressarcir as pessoas defraudadas. Zaqueu se propõe a devolver acima do estipulado na lei, que era o dobro, caso houvesse defraudado alguém. Em Êxodo 22, versículo 9, diz, sobre todo negócio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, gado, miúdo, roupa, sobre toda a coisa perdida de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levada perante os juízes, e aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Ou seja, era em dobro. E Zaqueu propõe devolver quadruplicado, caso ele tivesse defraudado alguém. Então a proposta de Zaqueu visava tão somente manter o Cristo em sua casa, de modo que as murmurações não fossem um entrave àquela comunhão. Os judeus consideravam Zaqueu pecador por causa da profissão que ele exercia, mas até hoje muitos releem a história do personagem Zaqueu com uma visão míope, distorcida, em função de um mau entendimento. Muitos leitores entendem que Zaqueu era um homem corrupto, que amealhou riquezas defraudando os seus concidadãos, e que ao ter um encontro com Cristo propôs restituir o que havia surrupiado. Essa concepção de que Zaqueu era desonesto visa sublinhar a ideia de verdadeiro arrependimento como mudança de comportamento.
Na verdade, o verdadeiro arrependimento, ou seja, a metanoia, se opera em função da chegada do reino dos céus e não em função de ações como a de Zaqueu, que resolveu dar metade de seus bens aos pobres e, caso houvesse lesado o patrimônio de alguém, propõe-se restituir o valor 4 vezes mais. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mudança de mentalidade, ou seja, o arrependimento genuíno, não é algo que deva ocorrer somente com os pobres, com os criminosos, com as prostitutas. Não. Antes, é uma questão que afeta também aos abastados, corretos, honestos, dignos e também aos religiosos. A concepção de Zaqueu mudou quando teve um encontro com Jesus. O reino dos céus entre os homens, o que resultou em muita alegria. Basta ao homem ter um encontro genuíno com Cristo para mudar a sua concepção de como ser salvo. Através da história de Zaqueu, meu irmão, minha irmã, compreendemos que, antes de ter um encontro com Cristo, a concepção de salvação de um judeu está atrelada à questão de ser descendente da carne de Abraão. Mas após ter um encontro com Cristo, a mudança no entendimento, pois para ser salvo é necessário receber a Cristo, o reino dos céus, como Salvador. A salvação na casa de Zaqueu. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, diz a palavra de Deus. Se sois de Cristo, sois descendência de Abraão. Está em Gálatas 3:29. Embora Zaqueu estivesse preocupado em tranquilizar Jesus acerca do que todos diziam, que entrara para ser hóspede de um pecador, Jesus não estava nada preocupado com o que todos diziam. Não, nem com a profissão de Zaqueu e muito menos com a origem dos bens de Zaqueu. Então Jesus anunciou, Lucas 19, versículos 9 e 10. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Uma melhor tradução diz, hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Por 3 quesitos nós vemos a conversão de Zaqueu. Primeiramente, ele alegrou-se. Em segundo, chamou Jesus de Senhor. E em terceiro, se dispôs a dar metade dos seus bens por causa de Cristo. Para os judeus, ser salvo era uma questão de nascimento segundo a carne e o sangue de Abraão e seguir os ensinamentos de Moisés. Mas Jesus deixa bem claro que houve salvação na casa de Zaqueu. Ao enfatizar que houve salvação na casa de Zaqueu, Jesus está destacando que Zaqueu também é filho de Abraão. Os judeus não consideravam o publicano filho de Abraão, mas como Zaqueu foi salvo, Jesus deu testemunho abertamente de que Zaqueu também era filho de Abraão. O motivo de Zaqueu ser filho de Abraão já não decorria de questões de sangue, antes no fato dele ter recebido a Cristo com alegria na sua casa. Quando Zaqueu não fez conta dos seus bens e invocou a Cristo como Senhor, naquele instante ele se humilhou a si mesmo, tornando-se servo, propriedade de Cristo, portanto, descendência de Abraão. Em Gálatas 3:29, Paulo diz, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme as promessas. Enquanto os seus concidadãos murmuravam, Zaqueu alegrou-se por ter encontrado a Jesus. Atitude semelhante à que teve o crente Abraão por ver o dia de seu descendente.
Em João 8,56 está escrito: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Ao entrar na casa de Zaqueu, Jesus estava desempenhando o seu ministério e após Zaqueu ser salvo, Jesus destaca a sua missão. Ele diz no versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para os chefes da religião judaica, Zaqueu estava perdido por causa da sua profissão. Mas para Jesus todos os homens estavam perdidos, pois todos se desviaram e juntamente se fizeram imundos, conforme está escrito em Salmos 53, versículo 3. Meus queridos e amados irmãos, Cristo veio buscar e salvar os perdidos, mas o seu próprio povo não compreendia que estavam perdidos por isso, e assim o rejeitavam, a pedra de esquina. Zaqueu foi um dos que recebeu a Cristo e lhe foi concedido poder para ser feito filho de Deus, pois creu no nome de Cristo. Então é uma história muito bonita, muito impactante, mas que deve ser levada com muita seriedade por nós, porque assim como Zaqueu, todos nós precisamos ter esse encontro com Cristo para que possamos, assim como diz em João 1, versículo 12, sermos aceitos por Deus como seus filhos por adoção. Mas todo aquele que nele crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Deus abençoe sua vida, meu querido e minha querida irmã. Deus proteja e guarde a sua família. No amor de Cristo. Amém.